Eu me chamo Aparecida Lúcia da Silva, nasci dia 13 de dezembro de 48. Sou mãe de 10 filhos. Logo que eu vim para cá era bom, agora não é muito não, né? Eu era empregada doméstica. Como eu vim para cá, me separei de meu marido, tinha que trabalhar para criar meus filhos, né? Então eles ficavam em casa e eu ia trabalhar. Bom, no começo era bom, porque tinha várias brincadeiras, né, de ruas, somente lá onde eu moro. A gente mesmo fechava a rua, né, as molecadas mesmo fechavam a rua com tábua, ou com carro, ou com qualquer coisa. E a gente passava, posso dizer, a noite toda brincando, né. A maioria, até os velhos, né, entrava também nas brincadeiras. Tinha brincadeira de esconde-esconde, de pular corda, né? Peão, bolinha. Muitas brincadeiras gostosas que a gente passava a noite e não via nem a noite passar por causa das brincadeiras que tinha na rua. A gente esquecia que era a noite, porque tinha as brincadeiras gostosas, né? Então a gente era muito divertido. Agora não tem mais. As molecadas que tem hoje em dia, alguns querem resgatar e outros já não querem, né? Outros já não aceitam as brincadeiras, querem outras coisas, né? É isso aí que acontece hoje em dia, mas de primeiro era muito bom. No passado, onde mesmo eu moro, não tinha água, não tinha luz, era terra, que agora é tudo asfaltado, mato à vontade, que as crianças quando brincavam se esconder dentro dos matos, porque hoje em dia nem mato tem, né? Então, tinha mina d'água, tinha rios, né? Não tem mais também, né? Tinha muita coisa boas, tinha cabra, tinha, como é que fala, vacas que a gente via andar por lá e para cá, hoje também não tem mais, né? Que, como a gente fala, tinha a chácara do carneiro que a gente, acho que eles soltavam os bichos andavam para tudo quanto é canto, hoje em dia não tem mais. Não tem mais, é muito difícil a gente ver um bicho por aqui, somente daquela época, né? Não tem mais. Quando eu estava em casa, tinha que lavar, passar, né? Porque no outro dia tinha que levantar cedo para trabalhar, né? Aí quando estivesse em casa, eu sentava lá no meio da rua e ia ver as molecadas brincar. Talvez tinha algumas vezes que eu entrava até nas brincadeiras, somente nas brincadeiras de passar anel, né? Eu, como era bem mais jovem, até pular corda também já pulei com a molecada, né? Agora já não dá mais. Aqui não tinha condução, a condução era no final do cânion. A gente tinha que andar com 2 calçados, um no pé e um dentro da bolsa, né? Somente quando estava chovendo. Aí quando chegava lá embaixo, a gente tirava aquele do pé que estava cheio de barro, punha dentro de um saco e punha o outro para a gente continuar a batalha, né? Hoje é tudo asfaltado, tem muitas poucas ruas de terra, eu acho que por aqui eu acho que não tem nem mais, só tudo asfaltado. Mas era bem mais longe, mas era bem mais divertido, que agora que tem uns pertinho e não é mais do mesmo jeito. A gente não tinha medo de sair de noite. A gente dormia com as portas abertas, deixava as portas abertas, né? A gente ficava com as portas abertas, ia brincar, a porta a gente ficava reganhada, ninguém entrava. Agora hoje em dia não dá para fazer mais esse tipo de coisa, né? Tinha uma senhora na nossa rua, né? A festa que eu me lembro, né? Uma senhora que ela já morreu, que ela fazia no dia das crianças, elas amarravam uma corda e punham uma bela de uma bexiga cheia de bola, como fala, de balas. Ou a gente estourava com um pau, ou senão ela amarrava, vendava uma das crianças e ia com o pau para quebrar aquela bola, e aquela bola estourava. Nossa, tinha gente que saía até machucado, né? Porque avançava todo mundo de cima para pegar a bola, era um em cima do outro, até os velhos machucavam os pequenos, mas isso era simplesmente uma brincadeira. E se fizesse 2, 3 vezes numa noite só, 2, 3 vezes machucava 2, 3 crianças, porque todo mundo queria pegar as balas, né? Ela fazia isso, fazia bolo, dava brinquedo para as crianças, dava pipoca, era gostoso, era a brincadeira que tinha aqui no cânion. Naquela época, agora não tem muitas, né? A gente chamava ela de Dona Mariquinha. O marido dela, os filhos dela ainda são vivos depois que ela morreu. Eles fizeram mais umas 2, 3 vezes, mas a filha mais velha
não quis mais, porque eles acharam que eles fazendo, eles estavam sentindo a presença dela no meio, então eles não se sentiram bem, então pararam com a brincadeira, nunca mais teve mais essas brincadeiras na rua. Porque ela ficava mais dentro de casa, né? Ela era muito caseira, né? Então a gente via a Dona Mariquinha ou nessa época, ou se não, quando ela dava alguma coisa pra gente, que eu mesmo ganhei muita coisa dela porque eu criei meus filhos sozinha e ela dava muita coisa para mim e para os meus filhos também. Quando sobrava alguma coisa, ela sempre me chamava para me dar, né? Dos meus filhos, eles, posso dizer, foram criados sozinhos, né? Porque são 10, porque eram pequenos todos para cá. Aqueles que eu consegui creche, conseguia levar para a creche, tudo bem. Aqueles que eu não conseguia, ficavam em casa se matando um outro até eu chegar, né? Né? E os vizinhos reclamando, mas tinha que trabalhar para dar de comer, porque naquela época, né? Para uma pessoa tomar conta de 10, tem que pagar. E o dinheiro não dava, né? Ou eu pagava ou dava de comer, né? Então, o que eu consegui, escola, tem um dos meus filhos, que lá em Poá, que eu não sei se tem ainda, que teve uma época que passou peruas, resgatando criança da rua para ficar nessa escola, eu posso dizer, o dia inteiro. Eles levavam e traziam. Foi o contato que eles fizeram com a gente. E na nossa rua, onde eu morava, muita criança fez a inscrição. Aí depois, como foi muita criança que fez a inscrição, eles acharam que foi muito. Já não quiseram mais fazer de graça, né? Levar criança, trazer criança, fazer os documentos tudo de graça. Aí eles pediram um pouquinho de que as mães ajudassem, né, em alguma coisa. Aí as mães não quis. Então quer dizer que na minha rua foi só 3, o meu filho e mais 2. Meu filho praticamente foi criado lá em Poá. Tem Poá, é bem mais lá para cima, é bem longe. Ele ficou lá muito tempo, até o rapaz que tomava conta dele, hoje em dia é compadre dele, né? Mas meu filho foi criado lá. E quando ele passou da idade que não podia mais ficar lá, eles deixavam, mas assim, eles arrumaram uma escola perto, eles iam para a escola, da escola mesmo ele voltava para lá. Aí arrumaram carteirinha para ele ir de ônibus e voltar de ônibus. Mas ele já estava tão acostumado a ir daqui para lá a pé, que ele desfez a carteirinha e continuou a pé. Ele ficou lá muito tempo. E quando eu saí, eu senti falta, porque lá foi muito bom. Na minha época não tinha esse negócio de professor dar coisas para as crianças na escola. A gente já tinha que se virar sozinha. Se você tem 3, 4, malemar você conseguia para 1, né? Então essa escola tinha mais as brincadeiras, né? Mas eu quase não participei, porque eu tinha que trabalhar, né? A maioria das brincadeiras era no dia de aula. Então eu tinha que trabalhar. Como que eu ia nas brincadeiras dos meninos? Eram muito poucos que eu ia. Entendeu? Mas tinha, né? Do jeitinho deles lá, né? Para as crianças tudo é festa, né? Quando são pequenos, né? Mas tinha, sim.